Na verdade não foi um livro escrito, assim, foi um livro assim de reportagens assim mostrando assim as décadas, né? Começa na década de 60, 70, 80, vai até chegando nossos anos aqui, né? Então é um livro que mostra assim a trajetória também variada, né? Começa com desenhos, depois vai para pinturas. A gente dá um enfoque assim sobre as esculturas e finalmente as assemblagens, que são assim de mais ou menos de 20 anos, posso dizer até, né? Mas eu estou fazendo mais ultimamente. Olha, os textos foram feitos na época, né? Nos anos 60, 70, quer dizer, nós pegamos as matérias na época, de comentários sobre exposições, de críticos, de diretor de museu, de variados, né? De estudiosos. Então aí tem texto de 30 pessoas praticamente. Eu comecei já muito garoto desenhando muito caderno, né? Assim, bem já desde o primário. E aí o desenho foi trazendo para eu assim o pastel, do caderno de desenho para a tela. E aí foi uma coisa meio natural, assim, nada programei, né? Assim, foi uma trajetória assim de exercer a atividade, né? Não foi assim uma coisa construída. Aliás, eu fugi tudo que eu pude da profissão. Tudo que eu podia fazer, mas ela me pegou. Eu acho que aparecer muito a cidade de São Paulo é minha permanência na cidade, né? Eu já morei um pouco fora, mas, quer dizer, quando eu morei fora também pintei a cidade que eu estava, né? Então, assim, a constância de ter a paisagem de São Paulo é a vivência. Eu estar aqui, tanto que tem lugares de São Paulo que já é uma coisa assim meio automática, eu já não preciso nem estar lá, assim, eu já sei como é que é a paisagem, né? Esses lugares que a gente está sempre, né? Assim, tá? Todo mundo, todo cidadão tem lugares que ele é o preferido, que não saia, passa 40 anos e fala, puxa, 40 anos eu estava lá. Então você vê a evolução também, né? Você vê a evolução dos lugares, a transformação. Não só um dia específico, como uma hora específica que tem uma tal luz que dá um certo clima, né? Então, você pode ver que tem uma luz bem de lado, assim, com aquelas horas de fim de tarde, né? Mais ou menos, ó, tem bastante ali, ó, duas ali, ó, ali tem umas 15 pessoas nesse quadro. Aparentemente que não tem, né? Mas tem. São Paulo foi muito destruída assim, no seu lazer, né? Assim, nos seus parques, né? Então, esse projeto do Anhangabaú foi muito, eu considero assim, muito bem recebido, assim, de deixar as pessoas poderem circular, né? Calçadões e grandes espaços públicos, né? É assim uma concentração assim num momento de paz, né? Assim, de reflexão, assim, como se fosse o ser humano se relacionando com o seu espaço não assim como a cidade necessita, né? Você está sempre em movimento, se locomovendo, né? E os meus quadros assim são muito estáticos, né? Assim são como se fosse assim para meditar você não pode estar assim muito em movimento, você tem que se concentrar, né? Então acho que reflete um pouco isso, né? As pinturas, né? Assim muito disfarçadamente, talvez não seja assim muito explicável assim né, em palavras. Né? Eu acho que também é uma coisa que vem desde a infância. Eu sou muito vidrado na arquitetura, né? A arquitetura simboliza assim a construção do homem, né? Assim nas suas épocas, tudo. Então essa mudança assim de um estilo para outro, assim você fica sempre comparando, sempre assim sendo sensível às mudanças. Né? Então isso naturalmente aparece né, nas pinturas, que é um traço também forte né, na minha trajetória, assim, né, de mostrar bem a arquitetura. Né. Esse é o Largo São Bento, uma cena bem madrugada. Bate aquela garoinha. Isso que dá esse reflexo. O reflexo assim que não é chuva, mas está tudo molhado. Né. Justamente aí você não é uma paisagem solitária, né? Mas jogo no Pacaembu não tem coisa mais habitada. Né? Aí um cara que vende os plásticos para a chuva, né? Para a população. Né? Na época de vestibular eu fiz
vestibular, fiz cursinho, tudo voltado para entrar na arquitetura, né? Não entrando aí, quer dizer, foi um trauma, né, para mim na época. Mas, quer dizer, toda aquela herança, toda aquela vivência incorporou seriamente assim na minha formação, né? Então ela reflete com o tempo, né, essa preocupação com urbanismo, com paisagismo, com arquitetura, com a urbanização e o jeito do cidadão se relacionar com esse espaço. Eu acho que dentro de mim tem um chinês. Assim, aquele rigoroso que fica cortando, fica... Muita artesania, muito gosto da habilidade manual, né, assim, e coisas assim muito elaboradas e complicadas, e quando você vê elas, nossa, não fui eu que fiz isso, que é impossível. Esse também tem uma ligação com as maquetes, que é feito em madeira balsa e acetato, né, os mais transparentes. Desde garoto mesmo eu gostava muito de trabalhar com essas coisas de criança, massinha, arte de modelar, terracota, e foi já desde garoto, né? Só que no Brasil, sendo um país assim que a gente não tem tradição escultórica, assim, tudo aqui não tem, assim... Aí eu fiquei mais desenvolvendo a pintura, né? Mas ela foi paralela na atividade, assim, né, que eu comecei a trabalhar com madeira balsa, trabalhei com pedra-sabão um pouco, trabalhei aí já com terracota e fundido essas peças em bronze. E por final, assim, eu estou trabalhando com chapas de ferro, assim, né, fazendo esculturas. Essa é a Tarsila do Amaral, a pintora antropofágica. Aí ela está em um traje elegante do Poiret, que é um costureiro da época. Essa não, eu não me lembro o ano, mas já faz uns 15 anos essa escultura, bem antiga. É terracota pintada, essa nem é queimada, é uma terracota pintada. Essa é uma escultura, uma imagem do meu filho em terracota, argila. Isso já tem também uns 10 anos, essa escultura. Acho que são períodos, né, assim, período que faz muito, porque eu, assim, estou uns 20 anos meio parado com a gravura, né, mas eu trabalhei muito com gravura, muito. Aí você passa 15 anos, você não faz mais, você diz, puxa, nem parece que fui eu que trabalhei nisso, né, porque você abandona certos períodos, por contingências do material, né, mudam as propostas, assim, né, Aliás, é um primeiro livro assim que as pessoas têm mais conhecimento da minha trajetória, né? Esse livro. Então, cada período ele enfoca assim, uma fase, né? E eu tentei até nesse livro dar uma ênfase no desenho puro, lápis, papel. Aí você vai encontrar no livro assim coisas que são raras às vezes de mostrar, coisas que ficam sempre no fundo da gaveta, escondidas com o tempo. Aí eu tentei tirar um pouco aquela coisa que fica meio oculta, né? Escondida. São esculturas, né? Considero esculturas. Essas daqui são projetos para esculturas grandes de jardim. Aí pode variar. Isso aqui é um módulo, né? É um módulo, aí eu posso geralmente... Essa já foi feita em 1,5 metro. Isso aqui teria 1,5 metro. Uma pessoa estaria aqui. Agora você pode fazer isso daí com uma praça pública, né? Você pode... Porque, na verdade, são 1, 2, 3, 4 módulos. São 4 peças, né? 4 peças. Isso o artista sempre vai querer ocupar né, todos os espaços, né? Isso, não faça essa pergunta que eu vou dizer que eu quero todos. Mas, quer dizer, isso é sempre convite, né? Uma obra em espaço público é uma coisa assim, geralmente uma coisa oficial, né? Mas sempre assim, com uma encomenda, né? Assim, uma coisa pública voltada para os meus projetos pessoais, né? Que eu já pensei no assunto das obras para espaços públicos, obras grandes que estão prontas já
Nós temos na obra do Elliott Sico, ele fez milhões de obras que não foram realizadas na época. E depois, hoje, estão executando os projetos, né, do Elliott Sico. Né?